Deus com as palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui para nós adorar, né, irmãos? Glorificar o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória dado ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, é um prazer nós estar na casa de Deus, poder estar adorando e glorificando o seu maravilhoso nome. Amém? Você que está aqui, você é um privilegiado de estar conosco, adorando este Deus. Quero abraçar todos os irmãos, abraçar o nosso irmão visitante, seja bem-vindo, tá bom, em nosso meio, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, abra aí a tua Bíblia, vamos para a ministração da palavra de Deus. Hoje, o Senhor tocou no meu coração para nós falarmos sobre o Espírito Santo. Então abra aí a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo de número 17, para esta palavra que nós estaremos entregando ao coração de todos os irmãos que aqui estão. Você que está aí na transmissão, que está na página da Igreja IPDV Estadual, você possa estar compartilhando e, em outra oportunidade, você está conosco para estar adorando ao Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16 e o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Tem irmão procurando ainda. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16 e o versículo de número 17, irmãos. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra, diga amém. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O 18: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verás mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Agora eu quero ler com os irmãos a versão aqui na Bíblia judaica, preste atenção, capítulo 14, versículo 16 e o versículo de número 17. E pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, para estar com vocês, porque não vê e nem o conhece. Porque vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Mas um pouco de tempo o mundo não me verás mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Levante assim as tuas mãos. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Queridos, toma o teu assento, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Queridos, a palavra de ensino que eu quero trazer para os irmãos hoje
Eu quero falar sobre o Espírito Santo, o outro Consolador. Repita comigo: o Espírito Santo, o outro Consolador. Irmão, Jesus, ele disse que o Pai enviaria o Espírito Santo, a fim de estar para sempre com a igreja. Jesus, olhando para os discípulos, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque quando Jesus estava na terra, diante dos discípulos, Ele estava como Consolador. Mas Ele teve que voltar ao Pai, Ele teve que voltar ao céu, e os discípulos não poderiam ficar só. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao meu Pai que Ele vos envie outro Consolador, para a fim de que esteja convosco para sempre. Eu vou rogar ao Pai que Ele envie outro conselheiro, para que esteja sempre com vocês. Por que Jesus fez isso? Para que os discípulos não viessem ficar só, para que os discípulos não tivessem uma sensação de abandono, para que o discípulo não achasse que Jesus tinha voltado ao céu, ao Pai, e tinha lhe abandonado. Então, para que eles não ficassem só, Jesus diz para os discípulos: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador, Ele vai enviar outro conselheiro, e Ele vai dar algumas características aqui deste outro Consolador. Versículo 17, ele diz que esse é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não o vê. E pelo fato do mundo não ver, o mundo também não o conhece. Olhe para mim. E Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo, quando ele fosse enviado, ele habitaria com os discípulos. Eles habitariam com a igreja, e diz: porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós, Ele vai habitar em vocês. A habitação dele não vai ser apenas em parede, a habitação dele não vai ser em cadeira, a habitação dele vai ser em vós. Agora olhe para mim, você vai perceber que Jesus ainda complementa dizendo: não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei sozinho, voltarei para vós outro. E Jesus ainda declara dizendo: ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também viverei. Irmão, Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo viria para estar sempre com a igreja, para habitar com a igreja. E qual é o propósito do Espírito Santo vir sobre a igreja? Para consolá-la em suas angústias e guiá-la pela vereda da verdade. Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo faria com que os discípulos lembrassem todas as palavras que ele havia dito. O Espírito Santo faria essa função de fazer o discípulo lembrar de tudo quanto Jesus havia ensinado. Então a função do Espírito sobre os discípulos era consolá-lo em sua angústia, para que o discípulo não viesse sentir a falta de Jesus, não viesse se sentir órfão, não viesse se sentir abandonado. E a função dele era guiá-lo, os discípulos, pela vereda da verdade. E aqui, irmão, nós encontramos 4 verdades, são destacadas aqui nesse texto sobre o Espírito Santo. E eu queria que você anotasse para você aprender. Primeiro, o Espírito Santo, ele é o Consolador. E ele é um Consolador semelhante a Jesus. Jesus diz: eu enviarei, rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, outro Conselheiro, e esse Conselheiro será semelhante a mim.
Então o Espírito Santo, ele é um consolador semelhante a Jesus. Capítulo 14, versículo 16. Olha que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque o primeiro Consolador era Jesus. Jesus estava na vida dos discípulos para consolar, mas os discípulos não ficariam sem um Consolador. Jesus foi ao Pai, mas Ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, irmão, existe aqui duas palavras gregas para a palavra outro. Grifa na tua Bíblia. Existe duas palavras gregas para a palavra outro, que é héteros, que é outro, que significa diferente. A outra palavra é arlos, ou seja, outro igual, outro que é da mesma substância, outro que é igual, é semelhante. Também o Espírito, ele é Deus, com os mesmos atributos do Pai, com os mesmos atributos do Filho. Então, irmãos, olha só, o Espírito Santo, ele é outro Consolador. Não é um Consolador diferente. Você percebe que o Espírito Santo não é um Consolador diferente de Jesus e nem diferente do Pai. Ele é outro Consolador, ele é semelhante. Ele é semelhante ao primeiro Consolador. Ele é semelhante ao Pai e ele também é semelhante ao Filho. Quem está recebendo a palavra? Então você percebe aqui, irmãos, que a palavra grega para Espírito Santo, olhe para mim, é a palavra paracleto. Escreve aí na tua Bíblia, paracleto. E o que significa paracleto? Significa advogado, significa consolador, a pessoa que traz para o lado a outra, a fim de ajudá-la, protegê-la e livrá-la. Então a palavra paracleto quer dizer o ajudador, o defensor, o amigo no tribunal. Então o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, irmão. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso ajudador. A palavra vai dizer, irmão, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos como convém orar. E eu preciso definir, quando a Bíblia diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza, não confunda fraqueza com erro. Quem está me entendendo? Erro é erro, fraqueza é fraqueza. Porque tem gente, irmão, que coloca na cabeça que erro é fraqueza. Muitas das vezes erro não é fraqueza. Erro, muitas das vezes, é falta de caráter, que faz a pessoa cair no erro. Então, olhe para mim. Você vai perceber que o Espírito Santo, ele é o ajudador, ele é o defensor, ele é o amigo no tribunal. A segunda característica do Espírito Santo, vai anotando, irmão, para você aprender. O Espírito Santo, ele é o consolador permanente na vida dos discípulos. Enquanto houver igreja, enquanto tiver pessoas que buscam a Deus, vai ter o Espírito Santo sobre a igreja e sobre os discípulos de Jesus. Por quê? Porque o Consolador, ele é o Consolador permanente dos discípulos. João 14, versículo 16, a parte B. Olha que ele diz: a fim de que esteja para sempre. A Bíblia não diz que o Espírito Santo estaria só um momento na vida dos discípulos, não. A Bíblia diz que o Espírito estaria para sempre com eles, para sempre, faria parte da vida deles para sempre. Quem está pegando a palavra, levanta as mãos. Então, o Espírito Santo, ele é o consolador permanente dos discípulos. Olha que Jesus diz: para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo, irmão, jamais deixaria os discípulos. Jamais o Espírito Santo vai deixar aquele que realmente serve a Deus com verdade, com sinceridade.
renunciando o erro, renunciando o pecado, renunciando uma vida errada e servindo a Deus verdadeiramente. O Espírito Santo jamais vai deixar este discípulo. O Espírito Santo jamais vai deixar esta pessoa. Olhe para mim, daria a eles. E o que o Espírito Santo faz aos discípulos? Eles daria consolo nas horas mais amargas, daria direção nas horas mais confusas e daria poder nas horas mais cruciais. Então você vai perceber, irmão, Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Irmãos, Jesus deu ordem para o discípulo ir por todo mundo pregar o Evangelho. Mas antes deles ir, Jesus recomendou que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, irmão. Ninguém pode sair pregando o Evangelho até que seja revestido de poder, porque não vai ter êxito sair para pregar o Evangelho sem um revestimento de poder, sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque esta obra que Deus proporcionou para os discípulos realizar não é feita pela força do braço do discípulo. Esta obra é feita pelo poder do Espírito Santo. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. É por isso que nós precisamos, irmão, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Para quê? Para Ele nos dar consolo na hora mais amarga. Você já viu naquele momento de amargura, quem consolou a tua alma? O Espírito Santo, irmão. Olhe para mim, o Espírito Santo nos dá a direção na hora mais confusa, naquele momento que você não sabe o que fazer, que você não sabe qual será a decisão correta a se tomar. O Espírito Santo vai na nossa frente e nos direciona nos momentos mais confusos da nossa vida. Olhe para mim, o Espírito Santo também nos dá poder nas horas mais cruciais da nossa vida, porque as horas mais cruciais, olhe para minha igreja, vai existir. Os momentos mais difíceis da nossa vida, vai ter momento que a gente só vai sair através do poder do Espírito. E se não houver este poder, irmão, nós não conseguimos vencer os maiores desafios que se proporciona diante de nós. Quem está recebendo isso aqui, levante a mão. Terceiro, irmão, terceira verdade sobre o Espírito Santo, capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo, irmão, ele é a fonte da verdade. Repita comigo: fonte da verdade. Agora não dá para entender, olhe para cá para os meus olhos verdes, não dá para entender, irmãos, um crente, irmão, que aceitou a Jesus, que diz que tem o Espírito Santo na sua vida, que não queira ouvir a verdade. Não dá para entender. A maioria dos crentes hoje, irmão, ficam com raiva quando se ouve uma palavra, como se ouve um sermão. Então, se nós ficamos com raiva de uma palavra que nós ouvimos, é sinal que o Espírito Santo não está verdadeiramente em nós, porque Ele é o Espírito da verdade. Se o Espírito Santo, Ele é um Espírito, Ele é fonte da verdade, e Ele habita em nós, então nós temos que amar a verdade. Que esse negócio é esse, que o Espírito de Deus, Ele é fonte da verdade na minha vida, e eu não amo a verdade, alguma coisa está faltando em mim. Quem está recebendo isso aqui, levante a mão. E olha que Jesus cita, versículo de número 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, irmão. O Espírito Santo o mundo não pode receber. Quem está me entendendo? O mundo não pode receber, porque o mundo não vê e o mundo não conhece. O mundo não sabe quem é o Espírito Santo, irmão. A palavra vai definir que só tem discernimento das coisas espirituais quem é espiritual. O carnal não tem discernimento das coisas espirituais, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Porque o mundo não pode conhecer,
o mundo nem recebe o Espírito Santo, pois o mundo anda enredado pelo engano, irmão. O mundo, repita comigo, o mundo anda enredado pelo engano. Aonde você anda por aí, você vê o engano alastrado, irmão. A mentira virou hoje piada de humor, sim ou não? A mentira está se espalhando por aí. O mundo, ele se alimenta pela mentira. Diga, o mundo se alimenta de mentira. O mundo, ele está perdido no emaranhado de ideias. A mente do mundo está emaranhado por muitas ideias, irmãos. Quem está comigo, levanta a mão. Porque o mundo, ele não conhece quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a fonte da verdade. Foi ele que inspirou as Escrituras. Irmão, as Escrituras é inspirada por Deus. Nela tem a inspiração do Espírito Santo. Você quer uma prova? Você vem para a igreja, irmão. A palavra que é direcionada para mim e para você, a palavra é tão direta que falta Deus colocar o nome. Só falta dizer assim, é para tu, João. Só falta Deus colocar o nome, é para tu, Sebastião. E você não precisa contar nada para o pregador, você não precisa contar nada para o mensageiro. A palavra vem ao teu encontro, irmão. Eu lembro que eu fui pregar uma vez lá, onde o pastor Moisés está hoje, né, no Rio Preto da Eva. E quando eu preguei, parece que é parente dele, e a irmã disse assim, e eu pregando a palavra, ela disse assim, como é que o senhor sabe da minha vida depois? Porque eu preguei e tudo que eu estava falando estava mexendo com ela. Tudo que eu estava entregando estava mexendo com. Depois Deus revelou ainda. Mas como pode que eu não contei a minha vida para ninguém? E o Senhor contou a minha vida toda nesta palavra. O Espírito Santo, irmão. Quem está comigo, levante a tua mão. O Espírito Santo, ele sonda a nossa mente. Ele inspirou, irmão, as Escrituras. Ele nos ilumina. O Espírito Santo, coloca a tua mão assim, aponta para a tua mente e diga, o Espírito Santo ilumina a mente para nós entendermos, irmão. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue entender nada. Você já viu alguém que é ímpio dizer assim, fulana, eu li a Bíblia, mas eu não entendi nada. Por quê? Porque quem ilumina a mente do homem, ilumina a mente da mulher para entender, é o Espírito Santo, irmão. E a gente precisa do Espírito Santo para nós entender, iluminar a nossa mente. E a Bíblia diz, irmão, em Provérbio, que a explicação da palavra, ela traz luz. Qual é a luz da palavra? A explicação. Irmãos, eu fico preocupado em alguns lugares que a pregação é só grito, 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 e não há iluminação da palavra, porque gritou tanto e não explicou nada. Quem está comigo, levante a tua mão. E a iluminação da palavra, qual é, queridos? É a explicação, como eu estou fazendo aqui, para ficar na sua mente, para ficar guardado no seu coração. Quem está recebendo isso aqui, levante a mão e dê glória. Diga o Espírito Santo, diga bem forte, o Espírito Santo, ele é a fonte da verdade. Irmãos, imagina uma igreja sem o Espírito Santo. Não é uma igreja edificada em Deus. Imagina um culto sem o Espírito Santo, é um culto vazio. Um louvor sem o Espírito Santo é um louvor sem toque, sem emoção, sem uma edificação, sem um tocar do Espírito. É algo vazio, é algo sem edificação, é algo sem resultado. Diga comigo, o Espírito é a fonte da verdade. E se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho que amar a verdade. Quem pode dar glória para o Senhor? Eu tenho que amar essa verdade, irmão. Agora, quarta verdade sobre o Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 17, a parte B. Irmãos,
porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é Deus que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que habita em nós, irmão. Diga comigo, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. Olhe para mim. É o Espírito Santo habitando em nós. E olha o que o texto diz: e vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. O que a Bíblia diz? Ele estará sentado ao vosso lado? Ele vai estar onde? Em vós. Aonde que o Espírito vai estar? Olhe para mim agora. Ele vai estar onde? Em nós. Levanta um pouquinho para mim o microfone, só um pouquinho. Ele estará em vós, irmão. Ele estará aqui conosco. Aonde que Ele vai habitar? Aqui, ó. Olhe para mim. Porque o Espírito Santo, nós somos o que? O nosso corpo é o que, irmão? É templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito. Ele habita em nós, irmão. Aponta, pega a tua mão e direciona para você e diga: Ele habita em nós. Então o nosso templo não pode ser um templo de qualquer maneira. Não pode ser um templo de qualquer jeito. Porque o Espírito Santo não vai habitar num templo sujo. Vai habitar, irmão? O Espírito Santo vai habitar em um templo que é o corpo, que chama palavrão, que fala mal do pastor, que murmura, que fala mal dos outros. Ele habita, irmão? Que faz confusão. Ele habita no templo assim? Não, irmão. O Espírito Santo, primeiro, Ele é santo. Então, como Ele é santo, nós devemos também ser santo, como Pedro vai dizer, em toda a nossa maneira de viver. Levanta a tua mão. Em toda a nossa maneira de viver, irmão. Irmãos, no dia de Pentecoste, na festa da colheita, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado, dentro dos discípulos. E quer dizer o quê? A palavra Emanuel, Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel não quer dizer Deus comigo não, irmão. Não é Deus só comigo não, é Deus conosco. Porque Deus não é só para mim, Deus é para todos. Quem está comigo, levanta a mão. Emanuel não é Deus comigo. Repita comigo, não é Deus comigo, é Deus conosco. Quem pode dar glória a Deus? Ele habita em todos, irmãos. E Ele voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, não apenas está conosco, mas também está em nós. Ele habita em nós. Ele não veio apenas para habitar entre nós. Olhe para mim. O Espírito Santo poderia ter vindo para habitar entre nós, mas Ele não veio habitar entre nós, Ele veio habitar em nós. Aponta o dedo para você mesmo, diga: Ele não veio habitar entre nós, Ele veio habitar em nós. Aqui, ó. Ele habita dentro de nós, irmãos. Isso aqui é muito sério, olhe para mim. Irmãos, olhe para mim. Ele veio para morar em nós. Ele veio para morar em nós. Então nós somos o quê? Morada do Espírito Santo, irmão. Ele é o morador desse templo. Ele é o morador desta casa. Você já viu o louvor que canta que a casa é dele? Irmão, se a casa dele não é, se essa casa aqui é dele, não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Porque tem uma hora que a gente canta que a casa é dele, mas na hora que ele entra na casa, que ele quer tirar a ignorância, que ele quer tirar a rebeldia, que ele quer tirar a teimosia, a gente fica com raiva. Então a casa não é dele. Irmão, se a casa é dele, ele mexe nos móveis,
ele desorganiza e organiza, ele tira o que ele não quer e coloca o que ele quer. Quem está recebendo, levante a tua mão. Então, se a casa é dele, eu tenho que deixar ele fazer da forma dele. Quem está recebendo isso aqui, levante a mão. Aponta para o irmão, diga: nesta casa aqui, ó. Aponta para cá, aponta para você, diga: nesta casa eu não mando mais. Não, bem forte, diga: nesta casa eu não mando mais. Quem é que manda? O Espírito Santo, irmão. É Ele que manda nesta casa. Olhe para mim agora. Irmão, o nosso corpo se transformou no lugar santíssimo. Diga: o nosso corpo se transformou no lugar santíssimo. Se transformou no santo dos santos. Se transformou no lugar de habitação, irmão. O Espírito Santo habita em nós, irmão. Irmão, quando Jesus ele ressuscita e ele aparece aos discípulos que estavam com a porta trancada, com medo da perseguição, Jesus vai se manifestar entre eles com a porta fechada e vai dizer: não temas, porque sou eu que estou convosco. Depois de Jesus ter se apresentado, mostrado as mãos e os pés, irmão, Jesus agora vai soprar sobre eles e vai dizer: receba o Espírito Santo. Jesus soprou sobre todos eles e disse: receba o Espírito Santo, irmão. E nós devemos receber do Espírito Santo em nossa vida. Agora, se eu tiver com uma vida toda descambelhada, não tem como eu receber o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se eu levo uma vida toda descambitada, se eu sou uma ovelha toda descambitada, o Espírito não vai habitar em mim. Quem está me entendendo, levante a mão. Uma vez eu vi uma ovelha minha, amém? Aí eu olhei, lá vi um abençoado, sem camisa no meio da rua, e disse: meu Deus, não é ovelha minha não. Jesus do céu, não é da igreja não, pelo amor de Jesus. Jesus, eu estou morrendo de ensinar, Senhor. Meu Deus, a ovelha toda descambitada, diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, você não pode andar nu não, ovelha tem lã, diga para o irmão: ovelha tem lã. Levanta a tua mão, diga: você não pode estar andando nu por aí não, que ovelha tem lã. Olhe para o irmão, diga: ovelha tem lã, irmão. Aí a gente olha para algumas ovelhas de ver a falta de lã da ovelha, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga, olhe para o irmão, diga assim: irmão, ovelha tem lã, irmão, cadê a tua lã? Não mostre as tuas vergonhas, diga glória a Deus, diga aleluia. Não seja uma ovelha descambitada, irmão. Quem está recebendo essa palavra, levante a tua mão. Ovelha tem lã, diga glória a Deus, diga tem lã, para cobrir a sua pele. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Então, irmão, santidade, verdade de Deus em nossas vidas. Agora, irmão, o Espírito Santo, Ele quer fazer com que o nosso coração venha a ser transformado de uma fonte para o rio. Jesus vai dizer: ó, se vocês creem em mim, como diz a Escritura, no interior de você vai surgir o quê? Rios de águas vivas. E aonde é que esse rio vai brotar, igreja? Dentro de nós. Se vocês creem em mim, como diz a Escritura, não é como Edir Macedo diz na novela dele não, é como diz a Escritura. Quem está comigo, levanta a mão. Se vocês creem em mim, como diz a Bíblia, não é como diz o filme da Hollywood, que diz que Jesus casou de novo, não é como diz a Escritura, que Jesus ficou, não, é como diz a Escritura. Quem está comigo, levanta a mão. No interior de você vai surgir o quê? Rios de águas vivas. Você quer esse rio, irmão? Você quer que esse rio ele venha fluir dentro de você, irmão? O Espírito Santo quer fluir este rio dentro de você, irmão. Essa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Já viu aquele momento, irmão, que você está na tribulação e você começa a louvar a Deus e começa a fluir a água do rio? A água do Espírito começa a fluir na tua alma, no teu espírito. Começa a te alegrar.
Começa a fortalecer a tua alma. Mas para nós viver o fluir deste rio, olhe para mim, a gente tem que crer nas Escrituras. Crer em Jesus. Como diz a Escritura, para quê, pastor? Para que o rio venha surgir dentro de nós. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora tem alguns rios aí, irmão, dentro de algumas pessoas que estão entulhados. Alguns rios que estão fechados, a fonte está lacrada. E o rio não está fluindo, a água não está fluindo. A presença de Deus não está fluindo. Canta, não sente nada. Ora e não sente nada. Vem para a igreja, não sente nada. Vem para o altar, não sente nada. Ouve uma pregação e não é impactado, não é tocado, não é renovado. Por quê? Porque a água do Espírito está sendo derramado daqui para lá, mas o coração dele está fechado. Mas quem está com os ouvidos atentos, levanta as tuas mãos, porque a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos atentos, receba o que o Espírito está liberando para o teu coração nesta noite. Deixa esta água fluir na tua alma, irmão. Seja molhado pela presença do Espírito, jovem. Seja impactado pela presença de Deus, irmão. Irmãos, eu lembro que eu morei no Pará, numa cidade por nome de Bagre, é uma ilha, na ilha do Marajó, já morei por lá. Olhe para mim, irmãos, e nós ganhamos um rapaz. Eu tinha um grupo de rapazes que nós orava no monte, e eu fiz parte de um grupo de jovens que era 36 jovens, mas pensa nos cabra canela de fogo. Quem está comigo, levanta a tua mão. Era cheio de Deus mesmo, orava, irmão. Orava. E sempre tinha aqueles menos favorecidos, e eu fazia parte dos menos favorecidos. E eu peguei aqueles menos favorecidos e nós vamos para o monte. E o rapaz, o outro meu amigo, perguntou como que vai ser o nome do nosso grupo. Eu disse: vai ser os quebra-galho. A gente vai para o monte e a gente vai orar. Irmão, a gente ia para o monte. Tem hora que era 2 horas, 3 horas de oração, irmão, nós orando. E o meu irmão era pequeno assim, hoje que é evangelista, era menorzinho, e ele chorava para eu levar ele. Eu disse: mamãe, como é que eu vou levar esse menino? Tô pequenininho demais. E ele chegava lá, mas ele dobrava o joelho e chorava na presença. Logo Deus batizou ele com o Espírito Santo. Logo Deus deu o dom da revelação para ele. Ele começou a pregar, irmão, pequeno ainda. Eu preparava a mensagem, ele decorava, pregou em vários lugares, pegou em igreja lotada, concentrações lotada, e a igreja lotava para ver a criança que subia em cima do banco e revelava, apontava e o demônio caía no chão, cheia do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos, que Deus quer impactar a tua vida também, irmãos. Quem pode dar glória, vai dando glória. Nós precisamos provar um verdadeiro avivamento, irmão. E neste período eu ganhei um rapaz. E no mesmo dia que nós ganhamos, ele disse: não, eu vou para o monte, que eu quero ser batizado com... Olha a sede, irmão, do rapaz. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, ele foi. O nome dele era Diego. O Diego foi com a gente, irmão, e ele perguntou: como é que eu faço para ser batizado? Aí nós ensinamos ele, diz: chega lá na oração, tu vai só dar glória, glória, glória e dizer que tu quer. Irmão, quando chegou na roda lá, era na beira do rio assim, ó. Na beira, a gente capinemos, abrimos assim e ficou de frente para o rio. E a gente começou a orar lá. E ele passou a noite toda, irmão, chegou lá. E ele passou a noite toda assim: quero, vai dando glória, quero, e caiu, levantou, ajoelhou, caiu dentro do rio. Quando levantou, cheio de água, mas batizado com o Espírito Santo. Levanta a tua mão, só quem quer levante a mão, Deus está à procura de alguém que quer a sua
sua presença, igreja. Alamai andaramanduia sei calabai. Eremandui calamandalamastei. Receba a presença de Deus aí agora, igreja. Receba da presença de Deus. Deus está à procura de alguém que quer a sua presença, irmão. Hoje a gente não vê mais esse desejo na igreja de alguém receber a presença de Deus, irmão. Muitas das vezes a gente entra seco e sai seco na igreja. E a culpa não é da liderança, não. A culpa não é da igreja, não. A culpa é nossa, que não queremos ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor nesta noite? Receba a presença de Deus, irmão. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Deus quer fazer algo diferente na tua casa, na tua família. Deus, Ele quer levantar a nossa vida, mas sem a presença dEle, não tem como, irmão. Quem pode dar glória a Deus? Devemos buscar a presença de Deus. E você jovem, você criança, você tem que buscar a presença de Deus, irmão. Tirar da mente essa mentalidade de vir para a igreja para brincar. Coloca, você que é pai, coloca na cabeça da tua criança que ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Orienta ela, minha filha, chega lá em casa, na igreja, dobra o joelho, clama ao Senhor, pede para Deus te encher. Você precisa também da presença de Deus, porque nesse mundo turbulento, ninguém vai aguentar, ninguém vai permanecer, se não tiver a presença de Deus, igreja. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Nós precisamos da presença de Deus. Aleluia, fique em pé agora. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. Coloca um fundo aí para mim, irmão Daniel, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Está ótimo. Glória a Deus. Feche os olhos, igreja. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo, diga: eu quero. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu quero convidar pessoas para vir aqui na frente. Só você que quer. Pastor, eu quero algo diferente de Deus na minha vida. Já faz tempo que eu vivo sem sentir a presença de Deus, sem sentir a unção de Deus na minha vida. Vem aqui na frente, igreja. Vem aqui receber de Deus. Vem aqui que eu vou orar por você aqui agora. Chega aqui na frente. Mano Daniel, prepara aí um louvor. Vem aqui na frente, vai chegando. Se aproxima bem aqui do altar. Se aproxima aqui bem do altar. Se aproxima aqui, igreja, bem pertinho. A gente precisa da presença de Deus. Sem a presença de Deus a gente não pode, a gente não consegue. Sem a presença de Deus a gente não é vencedor, não é. A gente não tem vitória. Mas eu e você precisamos da presença de Deus em nós. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Você vai dizer para Deus que você precisa da presença dEle. Você precisa do toque dEle na sua vida aqui agora. Toda a igreja dando glória, 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 glória. Vamos orar. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno soberano Pai. Aqui está a tua igreja, Pai, que entendeu esta palavra, Senhor, que entendeu este sermão, Pai, que entendeu esta palavra, que foi entregue, Pai, ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo, Pai. Ó meu Deus, Senhor, o Senhor falou para os discípulos: eu enviarei o outro Consolador, que estará convosco. Ó Deus, prepara o meu coração, prepara o coração da tua igreja, prepara o coração do teu povo, Pai, para receber, Senhor,
na tua presença, para receber da tua unção, para receber da tua glória, para receber do avivamento, Pai. Vai enchendo aqui agora, renova este homem, renova esta mulher, batiza agora, Pai, quem não é batizado com o Espírito Santo, batiza, batiza, Deus, batiza, batiza, Pai, batiza quem não é batizado com o Espírito Santo, Pai. Vai renovando agora, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Enche do teu poder, Pai, enche da tua unção, enche da tua glória, enche do teu poder, Senhor. Esta igreja precisa da autoridade, Pai. Renova o teu povo, renova o teu filho, enche ele da unção, Pai, enche ele do poder, Senhor, enche ele da tua glória. Alama calabasto comendé, eremia soidema calabai, eremia do feste calabai. Pelo poder que há no teu nome, Senhor, renova aqui agora, Pai, renova aqui agora, enche do teu Espírito, enche da tua glória. Quem tem glória, manda glória, quem tem glória, manda glória, quem tem glória, manda glória. Receba a presença de Deus na tua vida e agora, aleluia. Oh, maravilha. Recamando vesei, eremasei da macalabadaramai, e de me vossoi de me calabastei da mai, eremanduia de cavacei da macalabai. Receba o toque de Deus aí agora. Deus está trazendo renovo aí agora. Receba renovo de Deus aí agora. Recebe renovo de Deus aí agora. Recebe o levantar de Deus aí agora. Recebe a brasa de Deus aí agora. Recebe renovo de Deus aí agora. Elei cadamanu vestei calabai. Levanta a mão, mulher. Recebe autoridade aí agora. Elei mandou com vestei calabai. Ordena tuas mãos e o mal vai ser embora. Elei cadou mendevastei. Levanta tuas mãos e repreenda. Elei mandou com vastei calabai. Ele mandou vestir calabai deramastei. Ele mandou com mandou vestei. Havia uma tempestade vindo na direção do teu lar. Ele mandou com mendevastei. Ele mandou vestei. E grande seria a decepção, e tu não aguentaria. Ele mandou com domondovostecai. Mas eu tô com o meu anjo, se coloca diante de ti agora. Ele me andou mendevastei. Marcha firme, marcha firme. Ele condou mandou bestei. Abre os ouvidos para ouvir a minha voz. Ele mandou condou mandou mandarastei. Lembra de Davi, que levantou os olhos para o monte, de onde virá o socorro. Sim, filha, o meu socorro virá de mim. Deve como mandará. Ele mandará. Recebe a autoridade de Deus aí agora. Recebe poder de Deus aí agora. Recebe renovo de Deus aí agora. Ei, temas, tecalabai. Recebe saúde agora, da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca nela, Senhor. Toca nela aí agora. Olha a anestesia de Deus aí, ó. Olha a anestesia de Deus aí, ó. Olha a anestesia de Deus aí agora. Ei, demá, calabadarama. Ei, demá, socomandá. Olha aí o toque de Deus tocando em ti aí agora. Olha o toque de Deus tocando no teu corpo aí agora. Recebe agora a purificação. Recebe a cura aí agora. Recebe o milagre aí agora. Recebe o toque de Deus aí agora. Vai dando glória, igreja. Vai renovando. Vai dando glória, vai renovando. Receba de Deus aí, ó. Olha o que está sendo liberado de Deus aí agora. Olha o que está sendo liberado de Deus aí agora. Ei, mamasaca labandaramai. Ei, mandamassoi decai. Hidema comecei da bandaramai. Erevia sei dema comecei. Erabassa calabada labada labada labada.
Manda la mandara mandara masoca la mandara mandara bai. Peremia dera masoko mandou você. E da barca la basta e calaba. Olha aí o toque de Deus aí, ó. Aleluia. Aleluia. Só um momentinho. Recebe de Deus aí, ó. Recebe a presença de Deus aí agora. Olha o Espírito de Deus se manifestando aí, ó. Deus quer colocar língua estranha na boca de pessoas aí, ó. Olha o mistério de Deus na tua boca aí agora, jovem. Ei, da casta calabai darabai bastai. Ele mandou que dasta calabatarabai estai. Ei, debaixo que revastei da maidei. E debaixo color vestei da maidei. E debaixo e debacalabada la mandaramaste calai. Olha aí, lamparina sendo acesa, diz o Senhor. Olha a lamparina sendo acesa aí agora. Olha o azeite de Deus sendo derramado aí agora. E devasso e decasta labada labaidei. Olha aí a presença de Deus aí, igreja, ó. Sei da couve, sei da mandalamadarabai. Ele canso e demais, te calabanda la mandúria, sei da mai. Ei, mandou que sui demais, te caiastei. E querevia soi demais, te calabai. E devassoi que deste que ainda cai demais. E me andou e sei que nele astei calabadarabastei. Recebe o renovo de Deus aí agora. Oh, maravilha. Deus está curando duas pessoas aqui agora, irmão. Pode procurar a enfermidade, ela já foi embora do teu corpo aí agora. Porque Deus acabou de te visitar aí agora. Ei, nemassoi que leste calabai. Está descendo duas respostas na vida de duas irmãs que estão aqui. Levanta a tua mão e recebe a resposta de Deus para a tua vida. Caissoi demai delabai. Não dá para viver sem o Espírito Santo, igreja. Não dá para viver sem a presença de Deus. Recebe de Deus agora o sobrenatural. Pode louvar, irmão Daniel. Receba o sobrenatural de Deus aí agora. Deus está renovando corações agora. Tem fé que estava bem fraquinha, mas Deus está renovando as tuas forças. Deus está te dando força para você ser fiel. Deus está te dando força para você buscar a presença dEle. Erevia soi demai calabanda lamanduia sei. Oi vesei come devia sei lamanda cai. E me soi demai calabanda ramastei. Deus está tirando rancores do coração. Deus está limpando corações aqui agora. Deus está limpando corações aqui agora. Deus está tirando a culpa aqui agora. Deus está te renovando aqui agora. Deus está dizendo: não acabou, não acabou, não acabou. Há uma promessa viva sobre a tua vida, diz o Senhor. Há uma promessa viva sobre a tua casa. Receba a presença de Deus agora. Oh, vesei da bacalabai. Eleva soi lamai calabai. Levanta a mão, filha. Estou te dando uma resposta. Lembra da oração que me pediu?
Estou visitando cada um dos teus filhos. E visito de forma individual. Queremandois tecalabai. Eu, Senhor, vou trazer. Queremandois sei damai calabais tei. Os pés andaram para fora, mas eu vou trazer para dentro. Que mandou estei calabai dei sei. Só apenas observa. Apenas observa o meu agir. Que nem mandou sei. Não libera a palavra, apenas olha. Apenas observa. Porque eu, o Senhor, vou tocar nos corações. Ei, demai colove sei, damai colemandoia sei. E haverá um tempo de bonança dentro do teu lar. Haverá um tempo de bonança no meio dos teus filhos e das tuas filhas. Aonde estava tendo tempestade, vai ter calmaria, filha. Lebando convestei, labai, damai. Oi, devasei. Recebe o renovo de Deus aí agora. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Às vezes que Glória a Deus. sem perceber, mas não afaste tua presença. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Maravilha. Pode voltar para o assento, igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus tem vitória para todos nós, irmãos. Deus tem bênção para todos nós. Os irmãos da live, que você receba esta palavra também e você seja impactado por Deus. Deus abençoe. Pode concluir. E a igreja deu uma salva de palmas bem forte, que exalta